muito pragmática. Ah, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui pra isso. Eu vim aqui... Não, eu fui mandado aqui pra aprender algo sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas menos, respondi. Simeão perguntou. Você gostou da definição de liderança que formulamos juntos há 2 dias, Greg? Sim, realmente gostei. Eu mesmo contribuí pra ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Está certo. Bem, não conheço ninguém vivo ou morto que se aproxime de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Consideremos os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos deste planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados em acontecimentos da vida de Jesus. E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há 2000 anos. Não importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da igreja da moda. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões. Hoje e no decorrer da história. Ninguém está perto do segundo lugar. Compreendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador repentinamente disse. Acabo de me lembrar de algo e tenho de falar. Se bem me recordo, Jesus simplesmente disse que para liderar, você deve servir. Creio que poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha o poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder. Porém, Jesus tinha muita influência. O que Simeão chama de autoridade, capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele jamais usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferi escutar você dizer sobre o seu próprio sucesso como líder. A treinadora sugeriu. Como é que você descreveria o seu estilo de liderança? Confesso que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por dividi-lo com você. Eu o recebi gratuitamente, por isso o darei da mesma maneira. Ele disse com um sorriso divertido. Foi ao quadro e novamente desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividido em 5 partes. Na parte de cima escreveu liderança, dizendo, como abordamos a liderança, eu a colocarei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança a serviço. E uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Modelo de liderança. Liderança. Autoridade. Como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei de cor. Obrigado, Greg. A liderança que se exerce a longo prazo, suportando o tempo, deve ser edificada sobre autoridade. Simeão anunciou, distanciando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele prosseguiu. Você até aproveita-se do fato de ocupar uma posição de poder, porém, assim, estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o desempenho e a aceitação de sua influência. Alguém se recorda de como conceituamos autoridade? A enfermeira falou alto, sequer consultando suas anotações. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado devido à sua influência pessoal. Isso mesmo. Obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas façam de bom grado o que desejamos? Como envolver as pessoas de maneira com que se comprometam com o que você deseja? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando realizamos ontem a atividade, descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento da minha profissão, talvez até mais do que com a dela. É como você falou, Simeão. Ela completou minhas necessidades, mesmo antes de eu saber quais eram. Ela me serviu sem ao menos eu perceber que isso acontecia. Obrigado por essa contribuição, Lee. Você está certo. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. Realmente. Estou certo de que cada um de vocês refletirá por um instante sobre a pessoa que escolheu na atividade que realizamos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa que de alguma maneira serviu e se sacrificou por vocês. Imediatamente lembrei da minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não reparou, este é um mundo de poder. O sargento insistiu. Você pode nos proporcionar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram certamente eficientes para se conseguir resultados no mundo real? Bem, que tal a vida de Jesus? O pregador interrompeu. Ele transformou o mundo sem exercer poder, só influência. Realmente, há pouco tempo fiz um sermão sobre isso. Jesus falou certa vez, eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz. E com certeza, arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Termine com a pregação. O sargento rebateu com o rosto vermelho. Não me fale de algo que ocorreu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vejamos alguns exemplos deste século, então, disse Simeão. Você se recorda daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem executadas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 m de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país tirano, com aproximadamente 1/3 de bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que conseguiria a independência da Inglaterra sem o uso da violência. A maioria das pessoas zombou, entretanto, ele conseguiu. Como? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas percebessem a injustiça do que ocorria na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que se sacrificar para servir a causa da liberdade. Pelo seu sacrifício, começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam de suportar dor e sofrimento nessa guerra não violenta de desobediência civil. Igualmente a dor e o sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não perderiam. Gandhi serviu pessoalmente a causa e se sacrificou muito por isso. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns severos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela. Pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico concedeu a independência à Índia, como também recebeu Gandhi em Londres, com uma parada de herói. Ele fez tudo sem o uso de armas, violência ou poder. Ele simplesmente usou a influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu elaborei minha tese sobre ele na faculdade.
Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no fim dos anos 50 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu gerou grande impacto no movimento dos direitos civis no princípio dos anos 60. Eu era uma garota no início dos anos 60, observou a enfermeira. Porém, sei que no sul, os negros tinham que sentar-se na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia. Beber e bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. É difícil acreditar que esse tipo de discriminação realmente existiu. O sargento disse lentamente. E isso foi 100 anos após a Guerra Civil. Imaginem aquela guerra. Americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras todas juntas. A enfermeira acrescentou. E, entretanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação após 100 anos. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria de se levantar, dirigindo-se para o fundo. Chris continuou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada sobre isso. Porém, como Gandhi, acreditava que se sacrificando pela causa, ele chamaria a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do Dr. King foi afirmar que conquistaria direitos civis para os negros sem violência. Muitos riram dele também. A diretora disse. O caminho de King foi difícil. Ele sofreu inúmeras ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão pela sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o movimento dos direitos civis obtiveram em poucos anos. A treinadora prosseguiu. O Dr. King tornou-se o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis, nunca promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, foi lei e ainda hoje vigora. Entre outras muitas conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. A enfermeira acrescentou. E os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber em bebedouros separados, e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É admirável o que King conseguiu sem o uso do poder. Após alguns instantes de silêncio, o pregador levemente observou. Acabo de lembrar algo. Johnny Carson, o famoso entrevistador da TV, certa vez comentou que existia apenas uma pessoa sobre a qual ele nunca contaria uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá. Era impossível fazer uma piada sobre ela. Agora, diga-me, por que era impossível? A treinadora respondeu. Estou certa de que é devido à enorme influência que ela teve sobre este país, bem como em todo o mundo. E como você supõe que ela conseguiu toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu. A enfermeira apenas respondeu. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente sentem por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você perceberá o que digo. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando penso sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é consequência da influência que ela desempenhou só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Antes mesmo da campainha soar para a sessão da tarde, o sargento persistiu novamente. Entendo como a influência, a autoridade é edificada a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Porém, como isso se interpreta no mundo do trabalho, ou mesmo em minha casa? O que faço? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos no meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpa, mas eu não percebo como isso se emprega ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg. Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em compreender, creio que os outros também estão. Antes do almoço, nós debatemos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as genuínas necessidades. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão. A diretora concordou. Para mim, faz mesmo sentido que a autoridade seja edificada sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita que todos os fazendeiros sabem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu sirvo você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores. Simeão foi para o quadro dizer. Isso ajuda a entender, Greg? Prossigamos para perceber como tudo isso se relaciona. Foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em síntese, dissemos que a liderança que permanecerá deve ser fundamentada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se determina ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das genuínas necessidades. Portanto, sobre o que vocês consideram que se edificam serviço e sacrifício? Modelo de liderança. Liderança, autoridade, serviço e sacrifício. Com bastante esforço, contribuiu o pregador. Isso mesmo, Simeão sorriu. Porém, eu gostaria de usar a palavra amor, se todos concordarem. Pensei que o sargento teria um infarto ao se mencionar o amor. Entretanto, ele ficou calado. Pensei em elaborar uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você menciona a palavra amor para o assunto? Realmente, acrescentou a treinadora. Como o amor está relacionado com isso? Simeão não desistiu. O motivo pelo qual frequentemente nos sentimos incomodados sobre esta palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque, quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã debateremos muito mais sobre essa importante palavra. Mas, por enquanto, basta dizer que, quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. A diretora disse. Então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz? Linda colocação, Teresa. Simeão agradeceu. Se você permite, usarei essa frase depois. O amor é justamente isso. É precisamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento resmungou. Mal posso esperar para saber. Simeão retornou ao quadro e escreveu uma simples palavra. Vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E conceituo esta palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar. O sargento bufou. Simeão dirigiu-se ao quadro e escreveu. Intenções menos ações igual nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam nada se não estiverem acompanhadas por nossas ações. Simeão explicou. O pregador complementou.
Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a escada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, o sargento deixou esse comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, escutei as pessoas comentarem como seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. Entretanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se restringiam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas era em segundo plano. Simeão, tenho pensado... A treinadora começou. Que estamos aqui no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito perto uns dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha. Porém, em breve, estaremos de volta ao vale, onde as coisas não são tão boas nem bonitas. E empregar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Chris. Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e precisa de muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não acompanhadas de nossas ações. Eis porque vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações igual vontade. Simeão prosseguiu. Intenções mais ações é igual à vontade. Apenas quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções é que seremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Após um minuto ou dois, a enfermeira rompeu o silêncio. Deixe-me ver se consigo sintetizar o que aprendi, Simeão. A liderança inicia-se com a vontade, nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É necessário ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as genuínas necessidades e não as vontades daqueles que lideramos. Para atender a essas necessidades, precisamos servir e até mesmo nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, desempenhamos autoridade ou influência, a lei da colheita de que Teresa falou. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Modelo de liderança. Liderança, autoridade, serviço e sacrifício, amor, vontade. Eu estava em profunda admiração por aquela mulher magnífica. Obrigado, Ken, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais. Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se restringe a um conceito de 4 palavras, comentou a diretora animada. Identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça concordando quando concluímos a atividade naquela tarde. Capítulo 4. Não preciso, necessariamente, gostar de meus jogadores e sócios. Todavia, como líder, preciso amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. É o modelo de toda a organização. Vince Lombardi. Eram 4 horas de uma manhã de quarta-feira, e eu estava completamente acordado na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos no meio da semana, parecia que o tempo não passara e que eu acabara de chegar. À medida que o sargento me irritava, eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros de retiro e considerava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Antes de tudo, estava intrigado com Simeão. Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que debatíamos, apesar de muito simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordado à noite. Sempre que eu conversava com Simeão, ele demonstrava prestar atenção a cada palavra, o que me fazia sentir valorizado e importante. Era mestre em avaliar situações, examiná-las rapidamente e chegar à essência da questão. Quando desafiado, jamais ficava na defensiva. E eu estava convencido de que nunca tinha conhecido um ser humano mais seguro do que ele. Eu me sentia agradecido por ele não me impor sua religião ou outras crenças. Porém, nem nesse aspecto, Simeão era passivo. Ele expunha explicitamente sua posição sobre as coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia uma verdadeira alegria de viver. Contudo, o que eu aprenderia com Simeão? Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e escute-o. Haveria algum motivo ou finalidade maior para estar ali, como Rachel e Simeão acreditavam? Então qual seria? Como a semana terminaria em breve, prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei, 10 minutos antes naquela manhã de quarta-feira. Seus olhos estavam fechados e ele parecia meditar. Por isso sentei-me numa cadeira ao seu lado quieto. Mesmo sentado em silêncio ao lado desse homem, eu não sentia qualquer constrangimento. Após vários minutos, ele se virou para mim e perguntou: "O que você tem aprendido aqui, John?" Tentando dizer algo, a primeira coisa que me ocorreu foi: "Fiquei fascinado por seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim. As ideias e o modelo não são meus." Simeão me corrigiu. "Tomei-os emprestados de Jesus." "Sim, Jesus," eu disse, me movimentando na cadeira. "Creio que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa." "Certamente você é." Ele disse educadamente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. "Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso?" "Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos algum tipo de crença sobre a origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos às difíceis questões existenciais. São perguntas assim: como o universo foi criado? O universo é um local seguro ou hostil? Por que estou aqui? O universo foi feito ao acaso ou a uma finalidade maior? Existe algo após a morte? Todos nós pensamos nisso. Certamente que alguns mais do que outros. Até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm respostas para essas perguntas. Provavelmente eu não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa a fazer. Lembre-se do que dissemos na sala de aula, John. Tudo na vida está relacionado, tanto verticalmente para Deus, quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós precisa escolher sobre esses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossa vida. Alguém, certa vez, disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a própria morte. Mas, Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é a verdade? Existem tantas religiões e crenças para escolher. Se você de fato está perguntando e buscando a verdade, John, creio que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para começar. Como avisei ontem, nosso tema hoje é amor. Sei que talvez seja um pouco incômodo para alguns de vocês. Olhei para o sargento, aguardando testemunhar uma explosão. Mas ele não chegou a fazer fumaça.
Após alguns instantes em silêncio, Simeão prosseguiu. Chris indagou ontem. O que o amor tem a ver com isso? Pois eu quero lhes dizer, com muito destaque, que para entender liderança, autoridade, serviço e sacrifício, é importante conhecer esta palavra essencial. Comecei a compreender o genuíno significado do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época, e alguns de vocês se surpreenderão, porém eu era um verdadeiro ateu. Impossível, Greg gritou. O senhor frade renascido em pessoa, um descrente? Como pode, irmão? Rindo, Simeão respondeu. Por que, Greg? Eu estudara todas as religiões, e nenhuma me parecia aceitável. O cristianismo, por exemplo. Eu, de fato, tentava entender o que Jesus dizia. Entretanto, ele continuava retomando a palavra amor. Disse para amar seu próximo, o que eu pensava ser possível contanto que tivesse bons vizinhos. Mas para agravar as coisas, Jesus insistia em que amássemos nossos inimigos. Para mim, aquilo era pior do que absurdo. Amar Adolf Hitler? A Gestapo? Um assassino? Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como o amor, principalmente com relação a pessoas nada amáveis? Para usar as suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pegando, querido. O sargento sorriu. Então, começou uma crise em meus paradigmas sobre a vida e o amor. Certa noite, muitos colegas e eu nos reunimos para beber umas cervejas na taberna local. Um dos professores de línguas veio juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até culminar ao cristianismo. Eu disse algo parecido com, sim, amar nossos inimigos. Que piada. Então tem de amar um estuprador. O professor de línguas me interrompeu afirmando que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Ele explicou que, ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do instante em que tenho sentimentos positivos sobre algo ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente relacionamos amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. Realmente, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você entende o que eu digo, Teresa? O amor é conceituado um pouco mesquinhamente, e a maior parte das concepções envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito pelos gregos que usavam diversas palavras distintas para descrever o multifacetado fenômeno do amor. Se bem me recordo, uma dessas palavras era eros, da qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimentos fundamentados em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para amor, storgé, significando afeição, especialmente com a família e entre os seus membros. Nem eros, nem storgé aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco. Uma espécie de amor condicional do tipo, você me faz o bem e eu faço o bem a você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente, agapao, para descrever um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor pelo comportamento e pela opção, não o sentimento do amor. Refletindo nisso agora, a enfermeira acrescentou, parece tolice mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Neste sentido, aparentemente, Jesus Cristo não dizia que nós precisamos supor que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem em relação a pessoas que agem indignamente. O que ele tentou dizer era que precisamos nos comportar bem em relação a elas. Eu jamais pensara nisso desse modo, a treinadora interrompeu. Certamente, os sentimentos de amor talvez sejam a linguagem do amor ou a expressão do amor. Porém, esses sentimentos não se constituem no que o amor é. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz. Por falar nisso, acrescentei. Eu reparo nitidamente que existem ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim. Porém, ela fica ao meu lado de qualquer maneira. Ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar e demonstra isso por suas ações e dedicação. Sim, o sargento acrescentou surpreendentemente. Escutei pessoas me afirmarem muitas e muitas vezes o quanto amam suas esposas. Eles falam isso sentados nos bares procurando mulheres, ou pais que se derretem de amor pelos filhos, contudo não conseguem reservar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército, que fazem grandes declarações de amor às garotas, quando o que desejam é ir pra cama com elas. Portanto, dizer e fazer não são a mesma coisa, não é? Você entendeu, disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto por outra pessoa. Entretanto, posso controlar como me comporto em relação a outras pessoas. Os sentimentos mudam, dependendo do que ocorreu na véspera. Meu vizinho talvez seja difícil e eu posso não gostar muito dele. Contudo, posso me comportar amorosamente. Posso ser paciente com ele, franco e respeitoso, embora ele escolha por comportar-se mal. Creio que estou ficando confuso, irmão Simeão. O pregador interferiu. Eu sempre acreditei, pelo menos esse tem sido meu paradigma, que quando Jesus disse para amar seu próximo, ele estava solicitando para que tivéssemos afeto por ele. Este é o Jesus que vocês pregadores criaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como é que você manda alguém ter sentimentos positivos por alguém? Bom comportamento, ainda assim, mas sentimentos positivos por idiotas. É uma grande besteira. Por que você sempre é tão severo com as pessoas? Eu praticamente berrei. Só estou mostrando como as coisas são, grande homem. E geralmente, à custa de alguém. Retruquei, aguardando uma reação. Mas Greg apenas me encarou. Simeão dirigiu-se ao quadro e escreveu: Amor e liderança. O Novo Testamento nos proporciona uma linda definição de amor ágape que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das prediletas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Roosevelt. É sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a que me refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola aos Coríntios que descreve o amor, não é? Essa mesma, Cris. Simeão confirmou. É o capítulo 13. Diz, em essência, que o amor é paciente. Bom, não se gaba nem é arrogante. Não se comporta inconvenientemente. Não quer tudo só para si. Não condena devido a um erro cometido. Não se regozija com a maldade. Porém, com a verdade, suporta todas as coisas. Aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhes parece conhecida? Eu observei. Parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Muito semelhante, não é, John? Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e confiança. Ele escreveu cada palavra no quadro.
Em que lugar da lista vocês veem um sentimento? Todos me parecem comportamentos, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança hoje? Amor ágape e liderança são sinônimos. Interessante, muito interessante. O pregador pensou consigo mesmo em voz alta. Sabe, na velha versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor ágape do que a definição de amor que apresenta os dicionários. Simeão retornou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior, junto às palavras-chave: autoridade e liderança. Honesto, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitude positiva, entusiástica, gosta das pessoas, amor, ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, compromisso. Simeão prosseguiu. Após o intervalo, eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca para conceituarmos melhor esses comportamentos. Creio que os resultados surpreenderão alguns de vocês. Concordam? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simeão firmemente. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para começar. Simeão, procurei a primeira palavra, paciência, e ela é definida como ter autocontrole diante da adversidade. Simeão escreveu a definição. Paciência. Ter autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão sorrindo. Será que a paciência, isto é, ter autocontrole, é uma importante qualidade de caráter para um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser exemplo de bom comportamento para os jogadores, as crianças, os empregados ou quem quer que esteja lidando. Se o líder gritar ou perder o controle, estejam certos de que o time também perderá o controle e tenderá a agir de maneira irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro, em que as pessoas possam cometer erros sem receio de ser advertidas de maneira rude, aos berros. Se você bater num bebê que está aprendendo a andar, cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra, não é? Provavelmente, ele sentirá que é mais seguro engatinhar, com a cabeça baixa, sem se arriscar. Exatamente como alguns empregados amedrontados que eu conheço. Ah, entendi. O sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com muito jeito, sem ficar zangado. Certamente, conseguirei muito sucesso agindo assim. Creio que não é disso que estamos falando, Greg. A diretora retrucou. O líder tem a obrigação de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, indicando suas deficiências. No entanto, há vários modos de fazer isso, sem machucar a dignidade dos outros. Eu me surpreendi opinando. Em nossa organização, lidamos com voluntários que são pessoas adultas. Não são escravos nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes é indicar-lhes a distância entre seu desempenho e o esperado pela empresa. Isso pode e deve ser feito de forma serena, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se de meus comentários dizendo: disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar precisa ser corrigir ou mudar o comportamento, treinar a pessoa e não puni-la. E a disciplina pode ser progressiva. Primeira advertência, segunda advertência, aviso final e, por fim, você não faz mais parte deste time. Vamos prosseguir, sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade. Dar atenção, apreciação, incentivo. Simeão explicou. Como a paciência e todos os traços de caráter que debatemos, a bondade diz respeito à maneira como agimos, e não como nos sentimos. Consideremos a palavra atenção para começar. Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder? Devido ao que aprendemos com o efeito Hawthorne. Eu me surpreendi respondendo. E o que é o efeito Hawthorne, Johnny, velho companheiro? O sargento me provocou. Se eu me recordo bem, Greg, há muitos anos um pesquisador de Harvard chamado Mayo queria demonstrar numa fábrica da Western Electric, em Hawthorne, New Jersey, que existia um vínculo direto e positivo entre a melhoria das condições de trabalho e sua produtividade. Uma das experiências foi simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estavam se preparando para continuar a estudar outra faceta do ambiente de trabalho, inadvertidamente os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. Adivinhe o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é óbvio, respondeu o sargento parecendo chateado. Não, Greg. A produtividade dos trabalhadores aumentou. Portanto, o aumento da produtividade não foi provocado pelas lâmpadas mais intensas ou não. Entretanto, por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso é o efeito Hawthorne. Obrigado por dividir isso comigo, John. Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acredito que, de longe, a melhor maneira que temos de fazer isso é escutando-as ativamente. O que precisamente quer dizer escutar ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas consideram equivocadamente que escutar é um processo passivo, que é ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala. Podemos até ser bons ouvintes. Entretanto, o que fazemos na maior parte das vezes é ouvir seletivamente, julgando sobre o que está sendo dito e pensando em maneiras de concluir a conversa ou direcioná-la para se tornar mais prazerosa para nós. A diretora acrescentou. Alguém disse certa vez que se não soubéssemos que a seguir seria a nossa vez de falar, ninguém ouviria. Simeão balançou a cabeça sorrindo. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso há muito ruído interno, conversação interna, ocorrendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, meu pensamento estava lá em casa, pensando no que Rachel estaria fazendo naquele instante. A tarefa de ouvir ativamente ocorre em sua mente, ele prosseguiu. O ouvir ativo necessita de esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano.
Isso precisa de sacrifício, uma doação de nós mesmos para impedir o mais possível o ruído interno e de fato entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta enxergar as coisas como quem fala as vê e sentir as coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e necessita muito esforço. A enfermeira acrescentou: no centro neonatal, definimos empatia como total presença junto ao paciente. Total presença não apenas física, mas mental e emocional também. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas esperando por você. É questão de respeito estar completamente presente com alguém que está dando à luz, escutando e adivinhando suas necessidades. Nos primeiros tempos como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, creio que os pacientes dos mais variados níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que na comunicação, uma pessoa gasta em média 65% do tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. Entretanto, nossas escolas ensinam muito bem a ler e escrever, e talvez até ofereçam 1 ou 2 línguas escolhidas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática de ouvir. E esta é a habilidade que as crianças precisarão mais usar. Interessante, Teresa. Obrigado. Simeão continuou. E quais são as mensagens conscientes e inconscientes que enviamos às pessoas quando nos doamos e as ouvimos atentamente? A enfermeira respondeu. O fato de desejarmos colocar de lado todas as distrações, até as distrações mentais, envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando de que você realmente se importa com ela. Que essa pessoa é importante para você. É verdade, Simeão. Ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diariamente, dizendo-lhes o quanto os valorizamos. A diretora acrescentou. No começo de minha carreira, eu acreditava que meu trabalho era resolver todos os problemas de professores e alunos sempre. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema da outra pessoa alivia sua carga. Há um efeito de purificação em fazer-se ouvir atentamente por outra pessoa e poder expressar-lhe nossos sentimentos. Na parede da minha sala, na escola, tem uma citação de um velho faraó egípcio chamado Ptahhotep, que afirma: aqueles que precisam ouvir os apelos e gritos de seu povo devem fazê-lo com paciência. Porque as pessoas desejam muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento de suas reivindicações. Simeão sorriu, aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma genuína necessidade humana que não devemos negligenciar como líderes. Lembre-se, o papel do líder é identificar e satisfazer genuínas necessidades. Ainda me recordo do que a minha mãe me disse há 50 anos, no dia em que me casei com minha linda mulher, Rita, que Deus tenha sua alma. Ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Desconhecer este conselho na minha relação com Rita me colocou em maus lençóis mais de uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Pensando nisso, eu disse. Quando aconteceu o movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados se sentiam como se os tivéssemos esquecido, que já não prestávamos atenção neles como fazíamos antes. Agradeço a todos pelos comentários, respondeu Simeão. Voltando à nossa definição de bondade, Teresa leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas necessitam de apreciação e incentivo, ou isso é apenas uma vontade? O sargento rebateu. Eu não preciso dessa apreciação. Diga-me qual é o trabalho a ser feito que eu cumpro. É assim que eu lidero minha tropa porque foi para isso que os homens se alistaram, e é para isso que estão sendo pagos. Por que cargas d'água devo fazer todas essas coisas mornas e macias? Inicialmente, o pregador respondeu. William James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já teve, certa vez falou que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Creio que todos os que disserem que não têm necessidade de serem apreciados estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Calma aí, pregador. O sargento avisou. A enfermeira o interrompeu. Greg, eu sempre admirei os militares, devido às medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelo serviço e realizações. Um general sábio uma vez disse, a diretora acrescentou, que o homem jamais venderá sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei. Imaginem se eu dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-la, não se preocupe. Retornarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que espécie de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários sem replicar. A enfermeira disse novamente, uma das mentoras da minha vida foi minha primeira enfermeira instrutora em trabalho de parto, há quase 20 anos. Certa vez ela me contou que gostava de imaginar cada funcionária usando aquele tipo de anúncio sanduíche. Na parte da frente, o anúncio diria, aprecie-me, e na de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia, naquele tempo, que o nome era autoridade. A diretora disse. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente de nossos sentimentos por alguém. Como já dissemos, amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, porém, como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que o George Washington Carver disse sobre a bondade. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida dependerá da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. A treinadora disse. Também considero importante elogiar as pessoas. Valorize as coisas boas que elas fazem, em vez de ser como o gerente gaivota, que vive procurando pegar os erros das pessoas. Sabe o velho ditado? Quem procura, acha. Foi a vez do pregador. É verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van desta marca para comprar, eu nunca prestara atenção nelas nas estradas. Mas a partir do momento em que me interessei, comecei a vê-las por todo lado.
Creio que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nos outros, fica atento para o que as pessoas fazem bem. Repentinamente, você começa a enxergar coisas que nunca tinha visto antes. A diretora acrescentou. Receber elogio é uma genuína necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Todavia, existem duas coisas importantes a considerar. Uma, que o elogio deve ser sincero. 2, deve ser específico. Entrar no departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até provocar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico e dizer: Joe, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento determinado, porque o que é reforçado é repetido. Vejamos a terceira palavra em nossa definição de amor: humildade. A diretora falou, folheando o dicionário. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. A diretora perguntou: qual é a importância da humildade para um líder, Simeão? Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e orgulhosos. O sargento retrucou: o líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas eu não compro essa ideia. O pregador interveio. A Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o homem mais humilde que jamais viveu foi Moisés. Lembre-se quem foi Moisés. Foi quem atirou as tábuas com os 10 mandamentos montanha abaixo num ímpeto de raiva. Quem matou um egípcio que mataram um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele lhe parece um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg? Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interferiu delicadamente. Creio que o que queremos de nossos líderes é autenticidade. A habilidade de serem verdadeiros com as pessoas, não líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode realmente interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes, que consideram que sabem tudo, são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade, para mim, é pensar menos a respeito de si mesmo. Precisamos uns dos outros, a enfermeira disse serenamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a imagem de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada. Um par de mãos me tirou do útero da minha mãe ao nascer. Outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu. Outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem minha eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas anotações e disse: um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu: ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Teresa? Respeito. A diretora começou a ler novamente. Respeito é definido assim: respeito. Tratar as pessoas como se fossem importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você disse sobre influência e amor. Agora você diz que tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito. Escuta, eu sou sargento, fui treinado para agir usando a autoridade. Este é o meu estilo. O que você me pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio serenamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usando seus termos, provavelmente, eu veria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu: esteja certo que sim. O general é um homem muito importante e merece e terá esse respeito da minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg. Falei. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar o saco, mas apenas faz isso pelas pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês consideram que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagine tratar Chuck da retroescavadeira como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria, ou enfermeiras como se fossem médicos, e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro de seu pelotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho, mas seria muito difícil. O sargento concordou inseguro. Isso mesmo, Greg. Simeão prosseguiu. Como sempre digo, a liderança necessita de muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem. O sargento continuou a opor-se. Afinal, é preciso merecer respeito, não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu: acredito que Deus não criou lixo humano, somente pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento. Porém, acredito que todos nós deveríamos ser dignos de manifestações de respeito, porque simplesmente somos seres humanos. A definição que Teresa leu foi tratar as pessoas como se fossem importantes. Creio que deveríamos acrescentar no final da definição porque elas são importantes. E se você não aceitar essa concepção, tente outra. A de que as pessoas deveriam merecer manifestações de respeito, justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, do seu o que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. Realmente. Um dos nossos papéis como líder é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem bem-sucedidos. Aquela mulher continuava a me comover. Vamos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Simeão reassumiu logo após a segunda badalada. Qual é a próxima palavra de nossa definição, Teresa? Primeiro, quero perguntar algo, irmão Simeão. Por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isto é, por que as coisas têm de ser feitas nas horas exatas, nem um segundo depois? Estou feliz por você ter perguntado, Teresa. Para dizer a verdade, eu era um pouco fanático a respeito do tempo muito antes de vir para este lugar. Lembre-se, tudo o que o líder faz envia uma mensagem.
Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, a treinadora exclamou. Estou adorando o fato de o tempo ser respeitado aqui, porque gosto de saber o que esperar. Respondendo à sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela considerasse importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e, pior, torna-se um hábito. A treinadora tomou fôlego depois do discurso. Obrigada por permitir-me pregar. Simeão sorriu dizendo: creio que não há nada mais a ser dito sobre isso. Espero ter respondido às suas perguntas, Teresa. Qual a próxima definição? Abnegação. Satisfazer as necessidades dos outros. Obrigado, Teresa. O contrário de abnegação é egoísmo, que significa minhas necessidades primeiro, ao diabo com as suas necessidades, certo? Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de liderança. Satisfazer as necessidades dos outros, mesmo antes das suas. Surpreendentemente, o sargento disse: no campo de batalha, as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando dessa vez. Mas se estamos sempre satisfazendo as necessidades das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós. Você não ouviu bem, John, velho companheiro. O sargento riu silenciosamente. Devemos satisfazer necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para seu bem-estar mental ou físico, creio que não devemos nos preocupar pensando que as estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades e não vontades. Ser um servidor, não um escravo. Como estou indo, Simeão? A sala gargalhou enquanto Simeão olhava para a diretora em busca da próxima definição. Perdão é nossa próxima palavra, e está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Perdão, não se ressentir quando enganado. Não é uma definição interessante? Simeão iniciou. Desistir de ressentimento quando alguém enganou você. Porque esta seria uma importante característica para um líder se desenvolver. Porque as pessoas não são perfeitas e, de um modo ou de outro, agredirão você. A enfermeira respondeu. Creio que na posição de líder, isso acontecerá diversas vezes. O sargento também não gostou desta. Então, se alguém me engana, eu apenas finjo que não me prejudicou. Passo a mão em sua cabeça e digo que está tudo bem. Não, Greg. Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas. Não um comportamento passivo de capacho ou agressivo que viole os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e objetivo com as pessoas, mas sempre de modo respeitoso. Perdoar é lidar de uma maneira afirmativa com as situações que surgem e depois desprender-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz disso, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Senti vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e várias vezes lembra a seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Creio que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigado por todos os comentários. Simeão sorriu. Vocês lembram que eu disse no domingo que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós? O que o dicionário define como honestidade, Teresa? A honestidade é definida como livre de engano. Honestidade, ser livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora devagar. Mas ser livre de engano é bem mais vasto, não é? Nós ensinamos às nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Omitir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser consideradas pequenas mentiras, socialmente aceitáveis, porém, mesmo assim, são mentiras. Lembrem-se, Simeão continuou, a honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, construída pela honestidade, que mantém a união nos relacionamentos. Mas a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe proporciona equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em síntese, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou novamente. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava dizer-me que, se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto de suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ele ia até mais longe ao falar que os líderes que não determinam e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista que lhes paga para contratarem empregados responsáveis. E mentirosos porque fingem que está tudo bem com seu pessoal quando, na verdade, tudo está mal. Acrescentei. Conheci muitos supervisores que pensavam que, contanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem. Eles se negavam a discutir as deficiências de seus liderados com receio de perder credibilidade ou de que as pessoas ficassem zangadas com eles. Na verdade, eu jamais havia reparado como esse comportamento é desonesto. Creio que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são avaliadas pelo líder. Muito bem. Vejamos compromisso, Teresa. Simeão pediu. Um segundo. Tudo bem, aqui está. Compromisso é definido como cumprir as suas escolhas. Compromisso, cumprir as suas escolhas. Simeão ficou calado por um instante antes de dizer. Compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso, quero dizer comprometer-se com os compromissos feitos na vida. Isto é importante, porque os princípios que estamos debatendo necessitam de um esforço imenso. E se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de desempenhar autoridade e retornará a uma posição de poder. Compromisso, infelizmente,
não é uma palavra popular atualmente. É isso mesmo, diz a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. E se não queremos o vovô, praticamos a eutanásia. Uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse: sim, todos querem estar envolvidos. Porém, ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembrem-se disso. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. Ótimo, Greg. Eu tinha esquecido essa. Eu disse, sentindo-me melhor a respeito do sargento à medida que o conhecia. Ficamos em silêncio por algum tempo, refletindo sobre esses pensamentos. Finalmente, Simeão disse: o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, juntamente com um aperfeiçoamento contínuo. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos também empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso necessita de compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder sobre o que ele pretende conseguir do grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me parece uma boa parte de esforço e trabalho. Eu disse suspirando. Aposto que sim, John, prosseguiu Simeão. Mas foi com isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a líderes. Ninguém nunca disse que seria fácil. Quando escolhemos por amar e doar-nos aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até nosso mau humor em certos momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nossa vontade de explodir com alguém em vez de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que sequer nos simpatizamos. Porém, como você disse anteriormente, Teresa comentou, temos que optar se queremos ou não agir de maneira amorosa. Quando amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de sermos chamados de líderes. Entendo o que você diz, interrompeu a treinadora. E talvez concorde com isso, mas fico com a impressão de que, ao agirmos assim, estamos manipulando as pessoas. A diretora respondeu: manipulação, por definição, é influenciar pessoas em prol de si. Creio que o modelo de liderança que Simeão defende é influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se realmente estou identificando e satisfazendo as genuínas necessidades das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar beneficiadas por minha influência. Concorda, Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria. Obrigado. O pregador narrou. Uma vez houve uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor muito famoso, conferencista e educador, em que ele fala de suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que sempre que um casal jovem o procura, ele geralmente pergunta: por que vocês vão se casar? A resposta costumeira, obviamente, é: porque nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é: vocês têm um motivo melhor do que esse, não é? O casal se olha espantado, sem entender a pergunta. Qual poderia ser um motivo melhor do que esse? Nós realmente nos amamos. E ele responde dizendo: sei que neste momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Porém, o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações acabarem? Como é de esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador. Isso jamais acontecerá conosco. A sala explodiu em risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo. Meu companheiro de quarto prosseguiu. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão, sendo o compromisso que nos sustenta. Tony conclui a conversa com os noivos, mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda. Porém, que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial acaba. Sim, Lee, Simeão afirmou. Esse mesmo princípio de compromisso se emprega à liderança. Os comportamentos que estamos debatendo hoje não são tão difíceis com as pessoas de quem gostamos. Muitos homens maus e mulheres más são bons e amigáveis com as pessoas de quem gostam. Mas nosso verdadeiro caráter de líder se evidencia quando é necessário nos doarmos aos agressivos e arrogantes. Quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. É nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. É aí que descobrimos o tipo de líder que realmente somos. Teresa acrescentou. Creio que foi Zsa Gabor quem disse que amar 20 homens durante um ano é fácil se comparado a amar apenas um homem durante 20 anos. Simeão dirigiu-se para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo ontem, dissemos que a liderança é construída sobre autoridade ou influência, que por sua vez são construídas sobre serviço e sacrifício, que são construídos sobre o amor. Assim, por definição, quando vocês lideram com autoridade, serão chamados a doar-se, amar, servir e até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação aos outros. A enfermeira finalizou. O que eu estou entendendo, Simeão, é que a palavra amar pode ser definida como o ato ou os atos de doação aos outros, identificando e atendendo suas genuínas necessidades. É mais ou menos isso? Lindo, Kim. Foi a simples resposta. Amor e liderança. Paciência. Ter autocontrole. Bondade. Dar atenção, apreciação e incentivo. Humildade. Ser autêntico, sem pretensão ou arrogância. Respeito. Tratar as pessoas como se fossem importantes. Abnegação. Satisfazer as necessidades dos outros. Perdão. Não se ressentir quando enganado. Honestidade. Ser livre de engano. Compromisso. Cumprir com suas escolhas. Consequências. Serviço e sacrifício. Deixar de lado suas vontades e necessidades. Buscar o maior bem para os outros. Capítulo 5. O ambiente. Homens e mulheres ambicionam executar um bom trabalho. Se lhes for proporcionado o ambiente adequado, eles o farão. Bill Hewlett, fundador da Hewlett Packard. Olhei para o relógio ao lado da cama. Era um pouco mais de 3 horas, quinta-feira de manhã.
E lá estava eu novamente admirando o teto. Eu tinha telefonado para Rachel e para o escritório na tarde do dia anterior, para saber se estava tudo bem. Fiquei decepcionado ao descobrir que tudo e todos estavam bem sem mim. Eu também estava pensando nas perguntas que Simeão me fizeram na manhã anterior. Em que acredito? Por que estou aqui? Qual é o meu objetivo? Há significado para este jogo da vida? Não me ocorreu nenhuma resposta. Somente mais perguntas. Cheguei à capela 15 minutos antes e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Na verdade, eu conseguira chegar a uma reunião antes de Simeão. Ele sentou-se ao meu lado às 5 em ponto e inclinou a cabeça aparentemente rezando. Após 2 minutos, ele se virou para mim e perguntou: "O que você tem aprendido, John?" A discussão sobre o amor foi interessante. Na realidade, eu jamais pensara no amor como algo que fazemos para os outros. Sempre pensei no amor como algo que sentimos. Espero que ninguém me bata no trabalho quando eu disser que começarei a amar a todos. Simeão riu. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras, John. Lembre-se do comentário de Teresa de que o amor é o que o amor faz. Mas que tal amar a mim mesmo, Simeão? O pastor de nossa igreja menciona que devemos amar o próximo e a nós mesmos. Infelizmente, John, este versículo do Evangelho parece mal citado atualmente. O texto realmente diz: ame seu próximo como a si mesmo, e não a você mesmo. Há uma grande diferença. Quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, ele não está apenas averiguando que nós nos amamos. Ele está nos pedindo que amemos os outros da mesma forma como nos amamos. A forma como eu me amo? Contestei. Puxa vida, existem ocasiões, principalmente nos últimos tempos, em que eu não consigo aguentar-me, quanto mais amar-me. Lembre-se, John, amar ágape é um verbo que descreve como nos comportamos, e não como nos sentimos. Há ocasiões em que não gosto muito de mim também. Acredite, estes são sem dúvida meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim num determinado momento, ainda continuo a me amar. Sabe como? Satisfazendo minhas necessidades. E infelizmente, muitas vezes, quero que minhas necessidades venham antes das necessidades dos outros. Igual um menino de 2 anos. Creio que a maioria de nós tem a tendência de querer estar em primeiro lugar, não é? Exato, John. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos. Colocar nosso próximo em primeiro lugar e atentar-se às suas necessidades é amar nosso próximo. Pense no modo que perdoamos rapidamente as tolices e os absurdos que cometemos. Perdoamos as tolices e os absurdos de nosso próximo com a mesma agilidade? Você não acredita que também nos amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros? Eu nunca tinha pensado nisso desse modo, Simeão. Eu disse, meio envergonhado. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo por um instante, com a infelicidade de nosso próximo, com as perdas de emprego, divórcios, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente nosso próximo quando nos preocupamos com seu bem-estar da mesma maneira como nos preocupamos com o nosso. Mas que tal amar a Deus? Eu perguntei. O pastor da minha igreja tem o hábito de dizer que devo amar a Deus, mas às vezes a vida me parece tão injusta que eu não sei se acredito que ele existe. Fiquei espantado. Simeão concordara comigo. Há ocasiões em que me aborreço com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras, meu sistema de crença me parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas e existem coisas na vida que me parecem injustas. Mas o que eu sinto tem pouco a ver com o meu amor por Deus e meu compromisso na relação com Ele. Mesmo quando me sinto mal ou em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento pela oração, sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando. Posso fazer isso e faço, especialmente quando não tenho vontade. É minha maneira de demonstrar o amor de compromisso. Permanecer fiel, embora minha fé possa estar fraca naquele momento. Alguns irmãos começavam a entrar em fila e sentar-se nos seus devidos lugares. As últimas palavras de Simeão naquela manhã foram: o bom é que, quando estamos envolvidos com amor a Deus e aos outros, e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos produzirão sentimentos positivos, algo que os sociólogos chamam de praxis. Vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Mesmo antes de o relógio terminar suas badaladas, Simeão anunciou: vamos mudar um pouco de assunto e conversar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem êxito. Eu gostaria de começar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém aqui faz jardinagem? A treinadora balançou a mão. Eu tenho um lindo jardinzinho atrás do meu apartamento. Faço jardinagem há mais de 20 anos e creio que tenho o dedo verde. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia para ter um jardim saudável? Ora, é simples. Eu diria a você para descobrir um pedaço de terra que recebesse muito sol e depois trabalhasse o solo para prepará-lo para o plantio. Então você plantava sementes, regava, adubava, livrava das pragas e capinava o jardim de tempos em tempos. Se eu fizer tudo o que você sugere, Cris, o que acontecerá? Bem, no tempo certo, você verá o crescimento das plantas e logo virão as flores e os frutos. Simeão pressionou mais, perguntando: quando os frutos vierem, seria correto dizer que eu sou o responsável pelo crescimento das plantas? Certamente. Cris respondeu impulsivamente. Então fez uma pausa e pensou melhor antes de acrescentar: bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas contribuiu. Isso mesmo, Simeão afirmou. Nós não fazemos as coisas crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande e frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições apropriadas para que o crescimento ocorra. Este princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo?
Como enfermeira parteira, quem contribuiu, posso afirmar que, para que uma criança se desenvolva normalmente durante os 9 meses do período de gestação, é fundamental um ambiente saudável no útero. Se as condições não forem ideais, o bebê será abortado ou outras complicações surgirão. Meu companheiro de quarto falou a seguir. Depois que nasce, a criança necessita de um ambiente amoroso e saudável para se desenvolver adequadamente. Lembro-me de ter lido sobre orfanatos, onde os bebês eram literalmente colocados em depósitos, com pouco e algumas vezes nenhum contato humano. Vocês sabem o que acontece aos bebês privados de qualquer contato humano? Eles morrem. A enfermeira respondeu delicadamente. Isso mesmo. Literalmente, eles murcham e morrem. O pregador concordou. Depois de alguns instantes, a diretora disse. No sistema público onde trabalho há muitos anos, sabe-se muito bem quais são as crianças que vêm de um ambiente hostil. Nossas prisões estão lotadas de pessoas que cresceram em ambientes doentios. Estou certa de que uma criação adequada dos filhos e um ambiente doméstico saudável são essenciais para uma sociedade saudável. E estou me convencendo cada vez mais de que a resposta ao crime tem pouca relação com a cadeira elétrica e muito mais com o que acontece em casa e na escola. No que diz respeito à importância de criar um ambiente saudável, estou completamente de acordo com você, Simeão. A enfermeira acrescentou. Este princípio também se emprega à medicina. As pessoas, às vezes, se enganam pensando que vão ao médico para serem curadas. Entretanto, apesar de todos os avanços da medicina, nenhum médico jamais consertou um osso fraturado ou curou um ferimento. O melhor que a medicina e os médicos podem fazer é prestar assistência pela medicação e terapias, criando as condições apropriadas para que o corpo se cure. Minha mulher diz o mesmo, acrescentei. Ela me afirma que os terapeutas não têm o poder de curar seus pacientes. O que o bom terapeuta pode fazer é criar um ambiente saudável para o paciente, proporcionando um relacionamento amoroso fundamentado em respeito, confiança, aceitação e compromisso. Uma vez criado este ambiente, os pacientes podem iniciar o processo de autocura. Exemplos maravilhosos, maravilhosos. Simeão exclamou. Espero que esteja ficando óbvio que criar um ambiente saudável é essencial para possibilitar o crescimento saudável, de maneira especial para os seres humanos. Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo com os mais diversos grupos. Família, empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha área de influência como um jardim que precisa de cuidados. Conforme o dito, os jardins precisam de atenção e cuidado, o que nos obriga a indagar continuamente de que meu jardim precisa. Meu jardim precisa ser adubado com consideração, reconhecimento e elogios. Precisa ser podado. Preciso exterminar as pragas. Todos sabemos o que acontece com o jardim quando se permite que as ervas daninhas e as pestes desenvolvam-se à vontade. Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se eu fizer minha parte e cuidar dele, colherei frutos saudáveis. E quanto tempo é necessário para se ver o fruto? A treinadora perguntou. Infelizmente, Cris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem possibilidade de crescer. Muitas pessoas desejam e esperam resultados rápidos, porém o fruto só surge quando está pronto. E é exatamente por isso que o compromisso é essencial para um líder. Imagine um fazendeiro que se enriqueça plantando sua colheita no final do outono e aguardando uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, porém nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. A enfermeira observou. Outro fator que determina quando o fruto amadurecerá é o estado das nossas contas bancárias relacionais. Que diabo de contas bancárias são essas? Meu companheiro de quarto perguntou. Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey. Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras, fazemos depósitos e retiradas, desejando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque iniciaremos um conhecimento. À medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas imaginárias, baseados na maneira como nos comportamos. Por exemplo, fazemos depósitos nessas contas sendo confiáveis e honestos, proporcionando às pessoas consideração e reconhecimento, mantendo nossa palavra, sendo bons ouvintes, não falando de outras pessoas pelas costas, usando a simples cortesia de um olá, por favor, obrigado, desculpe, etc. Fazemos retiradas, sendo agressivos, descorteses, quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas, sendo maus ouvintes, repletos